Oi, eu sou o Donato, faço parte do grupo do Felipe Riga, Fernando Dafri, Heitor Vranjac e Matheus Espechite sobre pena de morte. Bom, chegou a hora de adentrar num território controverso e profundamente intrigante, a pena de morte. Nesse projeto vamos explorar as diferentes abordagens desse tema em várias culturas e religiões ao redor do globo. Além disso, vamos analisar como essa prática é vista aqui no Brasil. Preparem-se para uma análise profunda e crítica que nos desafiará a repensar nossas próprias perspectivas. Vamos juntos nessa jornada de exploração e reflexão? No livro Martelo das Feiticeiras. Primeiramente, identificação das bruxas. Primeiramente, é preciso considerar quem são as bruxas, porque, de acordo com a lei da Santa Igreja, devem ser perseguidas e exterminadas do meio dos homens. O julgamento. Depois de serem detidas, as bruxas são submetidas a um julgamento eclesiástico, onde são questionadas sobre sua atividade maligna. O julgamento muitas vezes inclui tortura para obter confissões, tipo fogueira. A sentença. Se a acusada for considerada culpada de bruxaria, a pena da morte é aplicada. Geralmente as bruxas são queimadas na fogueira em público, como uma forma de punição exemplar. Historicamente, a pena de morte não é apenas para bruxas, mas também para outros crimes. Foi gradualmente suavizada em alguns lugares, parcialmente abolida ao longo dos séculos. Alguns marcos importantes nesse processo incluem o Iluminismo. No século XVIII, o Iluminismo trouxe ideias de humanismo e raciocinialismo. Filósofos como Cesare Beccaria argumentaram contra a pena de morte, destacando a falta de eficácia como dissuasão e o potencial para erros judiciais. Revoluções e reformas legais. Muitas revoluções, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, influenciaram a restrição da pena de morte em suas jurisdições. Novas constituições e códigos legais, muitas vezes incluíam disposições contra a pena de morte. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, prominentes pensadores medievais, defendiam a pena de morte em certas circunstâncias, devido à influência da tradição cristã e à necessidade de manter a ordem social. Agostinho via a pena de morte como um meio para arrependimento e salvação. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, justificava a pena de morte para proteger o bem comum e a justiça, considerando-a necessária quando o indivíduo representasse uma ameaça à comunidade. Ambos argumentavam que essa prática era justificada em consonância com a estrutura social e religiosa da época, na qual a Igreja Católica tinha um papel central na administração da justiça. No século XIX surgiram movimentos abolicionistas que pressionaram por reformas no sistema penal, incluindo a abolição da pena de morte. Isso levou a abolição parciais em vários países. Abolições graduais. Ao longo do século XX e início do século XXI, muitos países continuaram a abolir a pena de morte. Hoje a pena de morte é ilegal em muitos países, enquanto os outros a mantêm com restrições significativas. Lá agora para o cristianismo. As opções cristãs sobre a pena de morte variam. Alguns dos grupos cristãos são firmemente contra, argumentando que a vida é sagrada e que apenas Deus tem o direito de tirá-la. Outros grupos, no entanto, aceitam a pena de morte em algumas circunstâncias, com base na interpretação de passagens bíblicas específicas. Islamismo. A pena de morte é aceitável em muitas jurisdições islâmicas, particularmente em casos de crimes graves, como assassinato ou apostásia. No entanto, há debate dentro do Islã sobre as condições precisas em que a pena de morte deve ser aplicada. Judaísmo. A visão judaica sobre a pena da morte também varia, mas a maioria dos rabinos judeus tradicionais apoia a pena de morte em casos extremos. Hinduísmo. Não há uma posição única no hinduísmo sobre a pena de morte. E as visões podem variar entre os seguidores. Alguns consideram a pena de morte inaceitável, enquanto outros veem como uma opção para crimes graves. O budismo geralmente promove a não violência e a compaixão. Muitos budistas se opõem à pena de morte, argumentando que vai contra esses princípios fundamentais. Segundo pesquisas da IPEC em 2022, nós informamos que 42% dos brasileiros são a favor da aplicação da pena de morte no Brasil, já os outros 41% são brasileiros contra. Então temos 91% dos votos. Os 9% não sabemos a respeito. No Brasil, a pena de morte, porém, se passa em apenas situações específicas, sendo a de crime militar em tempo de guerra. Porém, segundo o 5º artigo da Carta Maior, não haverá penas cruéis, nem tortura, nem pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. A morte viola 2 direitos dos seres humanos, o direito à vida e o direito à tortura, em que ambos os direitos foram aprovados pela ONU em 1948.
A ONU é contra a pena de morte, pois acredita que é um ato desumano e extremamente cruel e, segundo eles, não tem mais lugar no século XXI. Então, antigamente, deixa quieto. Atualmente, não. O país que mais me chama a atenção é a China, que tem mais de 1.000 execuções e 1.000 sentenças. De morte. Eu acho que a pena de morte deveria ser legalizada no Brasil. Por quê? Eu acho que deveria ser legalizada porque as cadeias do Brasil elas estão ficando muito cheias por causa de todos os prisioneiros que entram e os assaltantes e as pessoas que cometem crimes, elas não têm medo de ser presas simplesmente porque a pena máxima do Brasil que você pode pegar é 30 anos. Então eu acho que devia ter uma pena onde realmente daria medo para as pessoas de cometerem crimes e também essa relação de as prisões ficarem muito cheias, se a gente botar, por exemplo, prisão perpétua, vai só piorar mais essa situação, vai começar a encher bastante as prisões. Então acho que para crimes dolosos, a gente devia aplicar a pena de morte. Você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra, Por quê? porque eu acho que é um retrocesso no intelectual da humanidade. Não acho que uma pessoa tem o direito de determinar se uma vive ou não. Independente do crime da pessoa, assim, acho que um erro não se justifica com o outro. Mas isso. Obrigado. Você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou a favor. Por quê? Bom, a favor seria no caso de crimes hediondos, principalmente, porque muitas vezes essas pessoas cometem atos que são muito vis e acabam prejudicando de forma muito rígida a sociedade. Tendo pessoas assim soltas na rua e com segunda chance de poder voltar à sociedade, às vezes pode causar um dano maior do que ela já fez na primeira vez. Obrigado. Olá, estamos aqui com um dos ex-alunos do Colégio Marista, Kenzoka. Kenzoka, como o senhor está? Hoje eu tô bem, tá tudo certo. Carreira de trapper está indo ótima? Tá tudo na melhor. Ótimo, agora que demos uma acalmada, nós vamos para a entrevista. Senhor Kenzoka, o que você acha sobre a pena de morte? Eu particularmente sou contra, porque, na minha opinião, a pena de morte, ela tira o direito do cidadão, que foi induzido à pena de morte, de poder ser reintegrado na sociedade, né? E aí é um direito do ser humano também, de poder ter uma segunda chance. Spotify, Kenzoka. Você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra a pena de morte. Por quê? Porque eu acho que existem outras formas de julgarmos as pessoas e punirmos, e eu acredito que a nossa vida só Deus pode tirar. Então, poderia explicar um pouquinho melhor? Sim, eu acho que existem outras formas de punir as pessoas, que não seja interferindo no direito de viver. Basicamente é deixando presa elas por um pouco mais tempo, né? Essa seria uma forma, mas eu acho que poderíamos pensar em formas também seguindo essa linha de prisão, de outras formas que não sejam a morte mesmo. Que aí teria que discutir mais, pensar e todo mundo trabalhar junto em formas que evitem a morte como uma punição. Bem, e este foi o vídeo. Como pudemos perceber, existem diversas opiniões perambulando pelas opiniões de cada indivíduo e conjunto, seja ele um povo, uma religião ou até mesmo país. É interessante que com o passar do tempo muitos argumentos e ideias foram reconstruídas, trazendo um pouco de polêmica para esse tema. Nós do grupo, por mais que somos majoritariamente contra a pena de morte, né? Acreditamos que há sim espaço para argumentação e pesquisa sobre esse assunto. Entendemos também que cada crença e cada um possui valores e ideais diferentes acerca desse tema e que todos possuem o seu valor. E é isso. Justificativa do nosso ponto de vista. Nós acreditamos que a pena de morte não deve ser implantada, pois acreditamos que causar a morte ao indivíduo não cessa a dor das vítimas. Por exemplo, acreditamos que a justiça seja feita e que esteja de acordo com o cumprimento de não deixar que mais indivíduos como esse sejam reintegrados à sociedade. Também cremos que, a depender do caso, a prisão perpétua seria uma opção mais viável, né? Não precisa matar o cara pode sofrer bem mais na cadeia. Ela deve sim sofrer o peso das consequências da culpa e entender que nunca mais poderá consertar o que fez. E o mesmo de pagar por isso, se é que há algum, não voltar a causar problemas à sociedade, assim pagando sua sentença com o peso de seus próprios pensamentos e arrependimentos.